sacerdócio eterno de Cristo. Aplausos novamente. Vamos à palavra viva e eficaz. Cingindo vossos lombos. Corre. Fiz igual o outro lado. Você vai para Israel. Eu e o Iago. Eu quero pousar. Por que o solar tá igual? E por que o solar tá na visão noturna? E por que o solar tá na visão maratrina? Você tira a visão maratrina. E ele esqueceu de gravar. Ô pai! Eu vou fazer uns exercícios para a garganta também, para não pegar. Fazer até uma rouquidão na garganta. Olá, amados, sejam todos bem-vindos. Dessa feita a palavra viva e feita também, meus amados, na alegria dele, na alegria do Senhor, Rei da Glória, nos alegria dele, do Senhor, ela é a nossa força, também, meus amados. Sejam todos bem-vindos, todo Deus que aqui está, todo mundo aqui, sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, sintam-se à vontade aqui conosco. A família de Deus, povo de Deus aqui reunido, não na igreja, mas como igreja dele, como igreja de Cristo, amados, ministério de maior excelência dele, de Cristo, no Evangelho dele, amém, amados? Dando boas-vindas também a você, novamente que você nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook, você também aqui é bem-vindo, você na sua casa, no seio da sua família, você é bem-vindo, abraçando aí nosso povo aqui, na nossa localidade aqui, Sobradinho, também ao nosso redor, mandando também um abraço para nossos amados amigos e irmãs aí do grupo de WhatsApp, conhecendo a graça, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, sintam-se abraçados por cada um de nós, vocês, familiares de vocês, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, abraçando também o Arlindo, o Alan, aquele abraço, obrigado pelo carinho da companhia, também nosso povo lá, o pessoal de Tapera, aquele abraço também ao redor ali, Santa Rita, subindo um pouco mais ali, Riacho Sobrado, cada um de vocês, o nosso abraço, obrigado pelo carinho da companhia, amém, meus irmãos, hoje 13 de maio de 2025, estamos agora às 20 horas 37 minutos, para você que nos vê, nos assiste aí pelo Facebook, pelas redes sociais, e a você também que ainda há de nos acessar, se essa é a vontade do Deus, do Deus vivo, amém, amados? Registrando aqui a presença de Raquel, seja bem-vinda, Raquel, aqui conosco sempre. Raquel, vem aqui nos ver, ela está aqui conosco sempre, né? Lembranças ao pessoal lá da terra, né? Cada um deles lá, estamos com saudade de lá e de todos vocês, tá bem? Qualquer dia de retornar, se essa é a vontade dele, do grande Deus, amém, meus amados? Mas vamos agora à palavra viva e eficaz, um tema que já anunciamos aí para você, amém, amado? Que está aí na telinha do seu Face, que é o seguinte: figura do sacerdócio eterno de Cristo. Amém, amado? Isso é uma palavra, um mistério que está aí nessa
palavra, nesse tema. Há um mistério aí nessa palavra, e hoje vamos trazer para vocês. Nós vamos fazer um estudo completo aí nesse Hebreus 7. Amém, amados? Algo interessante de Deus, algo interessante, mistério da parte de Deus aí nessa palavra que nós vamos trazer aí para vocês. Vamos estudar todo esse capítulo 7 de Hebreu juntinho, e você vai fazer uma viagem espiritual aqui conosco, na verdade de Deus, meus amados. Bem, como é que temos pagado tão caro? Como é que pagamos tão caro, meus amados, se Ele, Cristo, já pagou o preço? E muitos ainda continuam pagando o preço, pagando muito caro, meus amados. E depois de ouvir uma palavra dessa aí, você vai tirar aí suas conclusões. Vamos estudar aí Hebreus 7 hoje para vocês aqui. Inédito, né, amado? Inédito. Vamos lá, tá bem? Lembrando que nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens. Nossa missão é abrir o Evangelho da verdade, e dessa verdade nós nos alimentamos, e a verdade ela é Deus, através do Espírito Santo dele, amém? Meus amados, meus irmãos, lembrando que não somos religiosos, não aqui temos nenhuma placa religiosa, não perseguimos já nenhuma placa religiosa, seja ela o que for, e nenhum daqueles que se intitula aí ser algum líder religioso, tá bem, meus amados? Lembrando que a nossa missão é abrir o Evangelho da verdade, cingir vossos nomes com a palavra da verdade. E vamos lá, quem achou aí, diga bem, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1, tá bem, meus amados? Vamos fazer aqui um estudo completo, uma leitura completa desse capítulo 7. E vejam que interessante, meus amados, uma linguagem bem clara para você aqui, trazendo para você uma linguagem bem clara, tá bem? Vamos lá? Quem achou, diga bem? Podemos ler, cristão tem que ler. Cristão tem que ler para entender, aprender, fixar na mente e pôr em prática. Amém, amados? Vamos lá? Hebreus 7, versículo 1. Este Melquisedeque era rei da cidade de Salém, e também um sacerdócio do Deus Altíssimo, quando Abraão estava regressando para casa depois de ter ganho uma grande batalha contra muitos reis. Melquisedeque foi o seu encontro e o abençoou. Amém, meus amados? Nesse versículo 1, vamos aqui iniciar aqui, já fazendo uma breve confissão de fé nesta palavra. Amém, meus amados? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, que a tua fez, tu criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Estamos diante da tua palavra, do teu Evangelho, Senhor. Estamos diante da figura do sacerdócio real, o sacerdócio eterno de Cristo, Senhor Deus. Há um mistério nesta palavra, meu Pai. Este nome não era simplesmente um substantivo próprio. Há mais algo misterioso por trás deste nome, ó Pai, e que o Senhor está nos mostrando, que o Senhor nos chama a atenção neste dia, nesta noite, nesta mensagem que vem da tua parte, que vem da parte do Senhor, Deus, para o seu povo, o povo que nos assiste aí pelas redes sociais, pelo Facebook, aonde quer que esteja, aonde houver um eleito de Deus que faz parte da raça eleita do povo de Deus, meu Pai, e se assim for da tua vontade, que tenha a fé ativada, aquele que dorme, que desperte o sono, Senhor, ouça a sua voz, aprenda, entenda, ponha em prática a tua palavra, guarda a tua palavra no coração, e viva essa palavra, e viva essa verdade, e se alimente desta verdade, pois ela é Deus. O povo de Deus aqui é reunido, também pelas redes sociais, digam assim, seja eu creio. Glória a Deus. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Vamos continuar aqui a leitura, meus amados, nesse capítulo 7, que é muito interessante, e vocês vão ver como é que
pagávamos, ou muitos ainda continuam pagando tão caro depois de ouvir isso, depois de ouvir essa palavra. Quem foi Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Simplesmente um substantivo próprio, uma pessoa, apenas um rei? Mas, segundo a palavra, muito interessante, meus amados, Melquisedeque, o rei da justiça, também o rei da paz, né? Ele significa justiça, e ele era rei da cidade de Salém, e Salém significa paz. Então ele era o rei da justiça e o rei da paz. Mas há um mistério por trás disso, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Nós vamos fazer uma leitura ali completo. Ali diz que não há registro que ele tinha pai, que ele tinha mãe, que ele tinha parente. Amém, meus amados? E diz mais ainda que ele nem era nascido e nem também morreu. Interessante isso, meus amados. Isso. Vamos trazer aí para vocês. Quem era este homem então, meus amados? Mas se diz, ora era um rei lá de Salém. Também este rei, Abraão, quando voltou da guerra contra muitos reinos, ele voltou e trouxe os despojos de guerra, daqueles despojos. Ele pagou, ali diz que ele pagou o dízimo para aquele rei ali, Melquisedeque. Mas quem era esse homem? Era simplesmente uma pessoa, um homem, meus amados, um rei, meus amados, ninguém sabia nada a respeito daquela criatura. Ali diz que ele não tinha pai, não tinha mãe, não era nascido, nem também morreu. Interessante, né? Interessante. E a questão de dízimo ali, na lei, ele era devolvido quem? A tribo de Levi, aos levitas que já vinham do sacerdócio de Arão. Mas Melquisedeque não era daquele sacerdócio ali, de levitas. Ele já veio da tribo de Judá, de uma outra tribo. E lá diz mais ainda: se os levitas eram sacerdotes que recebiam o dízimo, eles também pagaram o dízimo a Melquisedeque através de Abraão, meus amados. Então, antes da lei, o dízimo ele já havia sido pago a Melquisedeque através de Abraão. Mas quem era Melquisedeque? Vamos ver quem era este homem, essa criatura? Será que era uma pessoa comum, um sujeito normal, um homem, um sacerdote, um pastor aí, como nos dias de hoje, meus amados? Vamos fazer uma leitura aqui, interessante. 20 horas 45 minutos, lá no versículo 12. Abraão então tomou a 10ª parte de tudo quanto havia ganho na batalha e deu a Melquisedeque. O nome de Melquisedeque significa justiça. Interessante, né? Portanto, ele é o rei da justiça. Quem é o rei da justiça, meus amados? Será que é um nome comum? Deus. É Deus, meus irmãos, meus amados. E quem é o rei da paz, meus amados? Será que é um nome comum? Deus, meus amados. Que interessante, né? Vamos lá? Vamos continuar. Vamos continuar. Versículo 13. Melquisedeque não teve pai. Olha só, começa aí. Não teve mãe. Já viram isso? Mas ele não era o rei de Salém? Abraão não entregou o dízimo na mão dele? Que interessante. Aqui havia um mistério. Não existia esse homem então? Se não tinha pai, não tinha mãe, não era nascido e nem também morreu? Que interessante. E aqui ele continuou, né? Melquisedeque não teve pai, não teve mãe, e não existem anotações sobre nenhum dos seus antepassados. Não tinha nada registrado que ele tinha parente, que ele tinha família. Que interessante. E esse homem apareceu a Abraão. E aqui continuou, versículo 4. Vejam então como este Melquisedeque é importante. Primeiro, até mesmo Abraão, primeiro o mais respeitado de todo o povo escolhido de Deus, deu a Melquisedeque a 10ª parte do despojo que ele tomou dos reis com quem estivera lutando. Ali naquela luta, no seguinte, ele estava voltando de uma guerra. Ele quando saiu de perto da sua parentela, ele foi para um lugar que ele não sabia para onde. Deus ainda ia dizer para ele, mas ele levou com ele o sobrinho dele, Ló, né? Aquele Ló levou com ele. Mas lá na frente, lá, eles chegavam a se desentender, estavam crescendo muito, prosperavam muito, e se misturavam os bens entre eles, e até dava confusão. Então, Abraão mandou que ele escolhesse, ou o norte ou o sul. Se ele escolhesse um, ele ia para o outro lado, e assim foi. Abraão tomou uma direção, Ló tomou outra direção,
E aí, depois de um certo tempo, Ló, ele foi capturado por homens maus, por reis maus. E Abraão, quando soube da notícia, foi até lá resgatar o homem, resgatar o sobrinho. Ele tinha um grande apreço por ele, foi até lá. Então ele foi lá, lutou com muitos reinos, cerca de 7 reinos, né? E ele venceu a batalha. Tanto ele venceu aqueles reinos, como ele pegou todo o despojo de guerra, tudo, que ali na antiguidade era assim. Venceu aquele que se declarava seu inimigo, ele pegava tudo, confiscava tudo, expropriava tudo que era daquele povo ali e levava consigo. Então daquilo ali, daqueles despojos de guerra, ele foi, tirou a 10ª parte, entregou para Melquisedeque. Quem era esse homem Melquisedeque? Não será possível? Será que era um homem comum, um homem normal? Há quem muitos por aí dizem que tem que devolver o dízimo, né? Para ser abençoado, né? Senão, para o devorador, o capiroto não passar nem na calçada, né? Assim. Meus amados. Mas vamos continuar aqui a leitura, versículo 5, né? Poder-se-ia compreender por que Abraão faria isso se Melquisedeque fosse um sacerdote judeu. Por que Abraão iria devolver ele o dízimo para Melquisedeque, se ele era um sacerdote judeu, se ele não era levita, né? O dízimo ele era devolvido aos levitas, a tribo de levitas que saiu do sacerdócio de Arão. Aquele povo não fazia outra coisa a não ser cuidar do sacerdócio e receber dízimo. Mas Melquisedeque devolveu dízimo para Abraão, se ele não era levita. De forma nenhuma ele era um judeu. E aquele continuou. Porque mais tarde o povo de Deus foi obrigado pela lei a dar oferta para sustentar seus sacerdotes, porque estes eram seus parentes. Então o que? Levitas era quem recebia dos parentes. Que eram os parentes? O restante das tribos de Israel. Ele fazia parte das 12. Então tinham mais do que 11 tribos e recebia o dízimo daquelas outras tribos que eram os irmãos dele, os filhos de Jacó, né? O Jacó trapaceiro, depois passou a se chamar Israel. Então ele continuou. E no versículo 7, e como todo mundo sabe, uma pessoa que tem poder para abençoar, sempre é mais importante que a abençoada. Quem é que tem poder para nos abençoar, meus amados? O homem? O homem carnal tem poder para nos abençoar? Só Deus. Não, ele, o Senhor, o grande Rei, o grande Deus, aliás, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nele, em Cristo, como diz Efésios 3:1. Verdade, meus amigos? Continuando, lá no versículo 8, os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebiam o dízimo. Somos informados, porém, que Melquisedeque, ele continua vivo. Mas quem é esse homem? Será possível? É o João do Apocalipse? É o João, aquele mesmo que Cristo disse: que te importa se eu quero que ele fique até que eu volte? Né? Será possível? Naquele tempo, do tempo de Abraão, esse homem ainda está vivo? Será possível? Meu Pai, meu Deus, meu Deus. Será quem é esse homem? Olha só, embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Veja só, bem antes da lei, antes de ser dada a lei a Moisés, já existia aquilo ali, meus amados. Olha só que interessante, que interessante. Continuando aqui, lá no versículo 11: se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma classe que Melquisedeque, ao invés de mandar algum da mesma classe que Arão, a classe a qual pertenciam todos os sacerdotes? Então, meus amados, por que então? Por que teve que mandar Melquisedeque? Né? Não poderia vir lá da tribo lá dos levitas, né? Para que até hoje continuasse devolvendo o dízimo a eles, aos levitas, né? Como diz a lei, meus amados. Então, aquele continuou, versículo 12: quando Deus envia novo
tipo de sacerdote, sua lei precisa ser mudada para permitir isso. Não era um sacerdote qualquer, não era um sacerdote comum, como os profetas iam até lá, por ordem de Deus, ungia um rei, ungia alguém, fazia alguém um sacerdote por imposições de mãos. Não foi dessa forma. Por que ele tinha que mandar então um sacerdote? Como todos sabemos, Cristo não pertencia à tribo de Levi. Ele pertencia àquele tribo, meus amados? Judá. A tribo de Judá, verdade? Cristo não pertencia à tribo de Levi, ele pertencia à tribo de Judá. Portanto, já não tinha mais nisso aí, viu? Já estava fora. Vamos continuar aqui. 15. Portanto, podemos ver claramente que o método divino mudou, pois Cristo, o novo supremo sacerdote que veio da classe de Melquisedeque, não se tornou sacerdote satisfazendo a antiga exigência de pertencer à tribo de Levi, mas na base do poder que deriva de uma vida que não pode acabar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Derivado de uma vida que não pode acabar, meus amados. O sacerdócio da tribo de Levi, onde veio Arão, onde estava Arão, se acabava, meu amado. Iria se acabar, se desintegrar, era temporário, era transitório, a qualquer momento podia acabar. Mas veio um novo sacerdote, Deus mandou um novo sacerdote, derivado de algo, de um mistério que nunca se acaba, meus amados. Estão compreendendo uma coisa? Continuando, versículo 17, olha só, e o salmista salienta isso quando diz a respeito de Cristo: o Senhor é para sempre sacerdote da classe de Melquisedeque. Glória a Deus. O salmista, Davi, até Davi, da lei, nos seus tempos da lei, nos dias da carne, declarou isso. Cristo não veio da tribo de Levi, mas ele veio num sacerdócio eterno, Melquisedeque, que não era uma pessoa comum. Que interessante, que mistério. E Abraão encontrou essa criatura, ele achando que era um homem normal, uma pessoa normal. É o rei de Salém, que nada, mistério de Deus. Quando foi ver, não achou nada a respeito daquela criatura. Dizia que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha parentes, não tinha registro nenhum ali naquela terra. Quem é esse homem? Que mistério! O próprio Deus, o próprio Cristo, meus amados, meus irmãos. Melquisedeque, arrumaram esse nome para ele, o sacerdote eterno, Melquisedeque. E Abraão entregou para ele o dízimo. Até os levitas, que é quem recebeu o dízimo, sem saber, já tinha pago o dízimo através de Abraão, meus amados. Estão entendendo que aquele pacto era transitório? O pacto onde viviam os levitas, onde viviam Arão, era transitório, passageiro, que acabaria. Mas Deus enviou um sacerdócio que nunca iria se acabar, que veio dos lombos da linhagem de Melquisedeque, usando Abraão. Glória a Deus. Amado. Versículo 18. Sim, o antigo sistema de sacerdócio baseado no parentesco foi cancelado, porque não deu resultado. Era fraco, era inútil para salvar o povo. Estão compreendendo, meus amados? Era fraco e inútil para salvar o povo. Continuando lá no versículo 19, nunca tornou ninguém realmente justo para com Deus. Agora, porém, temos uma esperança muitíssimo melhor, pois Cristo nos torna aceitáveis a Deus, e agora podemos aproximar-nos dele. Deus fez um juramento de que Cristo seria sempre sacerdote. Compreende por quê? Porque, meus amados, o nosso cabeça é Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem é o cabeça do corpo? Compreende o porquê? Vai dizer, e onde é a tua igreja? Qual é a tua igreja? Qual o nome? Qual a placa? Quem é o teu pastor? Qual o nome do pastor? Estão compreendendo? Abraão também, ele pensou que tinha um pastor, ele pensou que tinha um sacerdote. Na mente dele existia o rei de Salém. Na mente dele existia o rei da justiça, existia o rei da paz, como se fosse um homem. Não era não, meus amados. Mistério. Compreende agora? Porque ele é o nosso pastor. Quem é o nosso pastor?
E compreende agora quem é a igreja? Pois é. Olha aí, não precisou ir tão longe. Tão longe, meus amados. E por que se paga tão caro até os dias de hoje? Porque os amigos, muitos amigos, amados irmãos, pagam tão caro, pagam um preço tão alto, meus amados. O que Cristo já fez? Por quê? Pagar por algo que Deus já fez por você, já fez por o seu povo, meus amados. Não tem que pagar preço. Ele já pagou. Continuando aqui, versículo 21. Embora nunca tivesse dito isso ao sacerdote, só Cristo, ele disse: o Senhor jurou e nunca mudará de ideia, você é sacerdote para sempre, da mesma classe que Melquisedeque. Quem era maior, Melquisedeque ou Cristo? Era o mesmo, meus irmãos. Verdade. Era o mesmo. Não era maior, era o mesmo. Está vendo? Continuando, versículo 23. Ou melhor, versículo 22. Devido ao juramento de Deus, Cristo pode garantir para sempre o sucesso desse sistema novo e melhor. Como garantir? Ele é o quê? Um fiador. Ele é uma garantia, meus amados, Verdade. dessa nova aliança. Ele é a garantia da graça de Deus para nós. Ele foi o penhor, a garantia de ter sido derramado a graça de Deus em nós. Não precisamos fazer sacrifício, não precisamos seguir 613 ordenanças. Sabe por quê? Há um fiador, há um avalista para nós, que depositou essa fiança para nós, para que viesse a graça dele em nós. Cristo, meus amados, ele é o nosso fiador, o nosso penhor, para ter vindo a graça de Deus a nós gratuitamente, sem sacrifício, sem a lei mosaica, sem dízimos de Arão, sem dízimos dos levitas. Amém, amado? Continuando, versículo 24. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que não se precisa de muita gente, meus amados. Ele precisa de muita gente? De mais ninguém, meus amados. Não precisa. Ele é eternamente o sacerdote real, para sempre. Amém? Então, por isso o tema, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Simplesmente, Melquisedeque, ele era uma figura de Cristo. Aí muitos dizem, mas Cristo só veio muitos tempos depois. Melquisedeque já estava lá, ele era a figura dele, de Cristo, na terra. Impressionante isso, que mistério. Aquele continuou. Versículo 25. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali para lembrar a Deus que ele pagou os pecados deles com o seu sangue. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 26. Portanto, ele é exatamente o tipo de supremo sacerdote que nós necessitamos, pois é santo e irrepreensível, não foi manchado pelo pecado, nem pervertido pelos pecadores, e foi-lhe dado lugar de honra no céu. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados. Versículo 27. Ele não precisa nunca dos sacrifícios diários de sangue de animais, como outros sacerdotes, para cobrir primeiro os seus próprios pecados e depois os pecados do povo, porque ele acabou com todos os sacrifícios de uma vez por toda, quando se sacrificou a si próprio na cruz. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Não precisa, meus amados, sacrifício, forma nenhuma. Ele não precisa de nada disso. Compreende? Porque a nossa maneira diferenciada de viver, de adorar a Deus, de estar debaixo da graça de Deus, por isso, por causa dessas palavras de conforto, de vida eterna, de esperança, mensagem de paz, mensagem de justiça de Deus, Deus de justiça, Deus da paz. Versículo 28, no sistema antigo, mesmo o supremo sacerdote eram homens fracos e pecadores que não podiam evitar de praticar o mal. Porém, mais tarde, Deus, por seu juramento, nomeou seu filho, que é perfeito para sempre. Onde já se viu,
sacerdote praticar o mal, meus amados, meus amigos, meus irmãos, pois era daquela forma, e Deus não faz isso. O sacerdote eterno que jamais vai praticar o mal. O sacerdote eterno para sempre. Nosso cabeça da igreja, pastor da igreja, é ele, o Melquisedeque, meus amados. Quem diria? A figura de Cristo. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Bem amado. 21 horas, 3 minutos. Rapidinho o tempo se passa, né, meus irmãos? Rapidinho o tempo voa. Mas vamos lá. Vamos concluir já. Meus amados. Então, meus amados, depois de tudo isso, por que se paga um preço tão alto, tão caro? Porque ainda se faz tantos sacrifícios, tantas campanhas, e nada pode aperfeiçoar o homem, nada pode tirar pecado do homem, a não ser o nosso sacerdote eterno, meus amados. Aliás, ele já tirou, quando nos seus dias da carne, ele, Cristo, quando João o avistou, ele disse: eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há 2000 anos atrás, João já declarava aquilo ali. João Batista, não aquele João do Apocalipse, mas o profeta João já declarava, quando ele avistou de longe, ele diz: eis aí, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou, meus irmãos? Sim, E então você crê nisso? amém. Diga glória a Deus, louvado seja Deus. Até Pedro declarou, João declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, aquele mesmo que teve a cabeça decepada, declarou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Pedro também, Pedro é aquele discípulo que andou com Cristo. Vamos lá, meus amados. 1 Pedro 2,9, vamos lá. 1 Pedro capítulo 12, versículo 9. Amém. 21 horas, 5 minutos, para você que nos assiste aí, pelo Facebook, meus amados, pelas redes sociais, agradecendo o carinho da sua companhia. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. 1 Pedro 2,9. Olha só, amados, olha o que Pedro declarou aqui. O que é que Pedro disse nessa palavra da figura do sacerdócio eterno de Cristo, Melquisedeque? Olha só, Pedro, 2 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. O que mais, meus amados? O sacerdócio real, a nação santa. Vós, meus amados, sacerdócio real, uma nação santa, vós. Amém? Ele declarou isso, nação eleita, sacerdócio real, vivo, filho de Deus. Amém? Aqui o que mais ele diz? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Você está na luz, meu amado. Você está na luz. Você foi chamado para essa luz. Você faz parte dessa luz, amado. Você é tido como um luzeiro para fazer a diferença no meio de um mundo corrupto, perverso em que nós vivemos. Né? Você então faz parte do sacerdócio real. Você foi chamado por Deus para a luz, para pregar essas maravilhas do alto, as maravilhas de Deus, para fazer a diferença, para levar coisas boas, levar mensagem de paz e de justiça, de um Deus de justiça, de um Deus de paz. Amém, amado? Prosseguindo, Tito 2,14, vamos lá, vamos já concluir. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, lá no versículo 14. Acharam aí, amado? Digo amém. Amém.
Vocês descobriram quem é Melquisedeque então? Sim, senhor. Amém, amados. Vamos lá. Título 2,14. Que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Isso que temos que fazer em nossas vidas. Boas obras, meus amados. E quais são as obras? Porque lá nos diz de Cristo qual era a obra: crer naquele em que o Pai enviou. Mas essas obras, elas continuam em nós? Além da fé, meus amados? Sim, sim. O Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus, as boas obras estão no Espírito Santo de Deus, que é o amor, o gozo, a bondade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Exatamente essas boas obras, meus amados, é você que manifeste essas obras dentro de você, dentro de nós, as obras perfeitas do amor de Deus. Para concluir, meus amados, fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Não permita que alguém venha te reprovar dessa forma. Insta a palavra a todo tempo e fora do tempo com autoridade. Você tem autoridade, meu irmão, minha irmã. Amém? Não permita que alguém venha te reprovar, de desprezar essa palavra. Maneja bem, tome posse dela, tome posse da autoridade que Deus lhe confere. Amém, amado? Amém. Continuando para concluir essa mensagem de hoje, figura do sacerdócio eterno de Cristo, meus amados. Lá em Romanos capítulo 12, 1. Quem achou, diga amém. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1, para concluir essa mensagem de hoje, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus. 21 horas 10 minutos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso era Paulo a Roma. Paulo falando a Roma, ao povo romano, ele diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que você tem para oferecer a Deus hoje, meus amados, meus irmãos. O sacrifício vivo, você se dá para Deus como sacrifício vivo. Isso é o nosso culto racional a Ele, a Deus. Meus irmãos, então somente se oferecer a Deus como sacrifício vivo, lembrar que Ele está em você sempre, lembrar que o Espírito dele habita em você, Ele habita em nós, nunca se esquecer disso. O tempo todo Ele é conosco, Ele nos guia, nos alimenta, nos sustenta pela sua palavra, pelo seu poder, e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Seguindo aqui no versículo 12: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos acostumeis, meus amados, com as coisas desse mundo. Não queiram pagar um preço tão alto. Por que você continua pagando caro, pagando um preço que Cristo já pagou? Você é para estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dele, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Um culto racional a Ele, oferecer seu corpo como sacrifício vivo a Ele, diretamente a Ele, acesso direto a Ele você tem, porque Cristo, o Melquisedeque, Ele proporcionou isso a você. Ele se ofereceu, Ele se deu, Ele se entregou para que nós tenhamos vida e vida em
abundância e não temos que pagar o preço porque Ele já pagou, comprou com preço alto, e o preço custou o quê? A vida dele, o sangue dele derramado lá na cruz do Calvário. Aquilo que fora impossível à lei, o Senhor fez através dele, através da graça dele, encravando lá todo o espírito de vida, tudo que era prejudicial ao homem, encravou lá a lei, meus amados, lá na cruz do Calvário. E em você agora há a superabundância da graça dele, da graça de Deus, vivendo em novidade de vida, em novidade de espírito, num perfeito reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria do Espírito. Amém, meus amados? Posso ouvir glória a Deus? Então fique de pé, vamos agradecer. Senhor da glória, Rei da glória, que tudo fez, tudo criou, na figura do sacerdócio eterno de Cristo, o Melquisedeque, que era apenas a figura, a quem Abraão, ele entregou a 10ª parte do despojo, os levitas que recebiam o dízimo, sem saber que já haviam pago o dízimo também a Melquisedeque, através de Abraão, nosso pai, na fé. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação da tua palavra em nossas vidas, porque não temos que pagar caro, não temos que pagar o preço, pois Cristo, Ele já pagou lá na cruz do Calvário, Ele já recebeu do próprio Abraão aquilo que tínhamos que pagar, Senhor Deus. Já começou em Abraão, já começou com Melquisedeque, antes mesmo que a lei ela fosse entregue àquele povo, fosse entregue à tribo de Israel, às 12 tribos de Israel, já existia a fé através de Abraão para nós. As Escrituras já testificavam a graça de Deus para o dia, para os dias de hoje. Esses dias nós estamos vivendo, como também para a futura geração. Obrigado, Senhor, porque não temos mais que pagar o preço, só temos agora de experimentar qual a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas. Pois assim é que é a vontade dele, a vontade de Deus, e os seus pensamentos são bons, pensamentos de paz, para nos dar o fim que esperamos. Obrigado, Pai, declaramos e tomamos posse das tuas bênçãos, das ricas bênçãos que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo Espírito Santo enviado para nós, o qual clama em nós, Abba, Pai. Obrigado, Pai, e louvado seja a Ti pela vida de cada um, pela vida do Teu povo, dos Teus filhos que aqui estão, pelo Teu povo que nos vê, nos assiste aí pelas redes sociais, por cada família, por cada pai de família, cada mãe de família, jovem, adolescente, infantes, crianças, Senhor, pela vida de cada um. Sabemos que o Senhor está com cada um, o Teu Espírito está em cada um. Aonde há um escolhido, aonde há um eleito de Deus, o Teu Espírito está. A graça de Deus está lá, a liberdade de Deus, do Espírito de Deus está lá, porque foi para a liberdade que Ele chamou, e não temos que pagar o preço, não temos que pagar caro, como muitos ainda estão sendo escravizados por falta de conhecimento, como o Senhor usando a boca do profeta: meu povo pereceu, meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de instrução. Mas não seja por isso, Senhor, eis que a tua mão ela não está encolhida, ela está estendida para abençoar a cada um que dá ouvido à tua voz, à tua palavra, ao Evangelho de Cristo, que é o teu poder, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Nós tomamos posse, ó Pai, manifesta esse poder, manifesta o teu poder na sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito, irrepreensível. Tomamos posse do teu poder, Senhor, e mandamos embora todo o mal em nossas vidas, todo o câncer, todo o AVC, todo o infarto, toda a diabetes, toda a depressão,
todo impedimento, toda muralha, tudo aquilo que atrapalha a vida do teu povo, nós mandamos embora, que bate em retirada, através do teu poder, e nós tomamos posse. E o povo de Deus aqui reunido pelas redes sociais, digam eu creio. Aplausos a ele, meus amados. Glória a Deus, louvado seja Deus. Final de mais uma reunião, meus amigos, meus irmãos, fiquem à vontade para ir para esses lares em paz, em segurança, que tenham uma boa noite, um bom sábado, um bom domingo, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, do Deus de paz, do Deus de justiça na vida de cada um de vocês. E você que nos assistiu aí pelas redes sociais, os nossos agradecimentos. Bênção de Deus na vida de vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima semana, próximo sábado, Ministério Nova Sião de volta, se assim um grande Deus permitir. E o nosso irmão José trazendo uma mensagem da parte de Deus, e o Ministério Nova Sião trazendo cânticos, louvores ao Criador. Fiquem todos na paz de Deus. Até a próxima. Aplausos a ele e tchau.